Boa noite. Boa noite, Marcos. Boa noite, doutora Patrícia. Boa noite a todos que estão assistindo a gente. Meu nome é Julia Rodrigues, eu sou aqui da parte de informática do Micromeio. Vou estar na live ajudando com vocês com as perguntas que surgirem pelo chat durante essa live. Então, perguntem bastante, mandem comentários para gente que a gente vai responder. A Janaína, que é a dona do canal, ainda não entrou, mas provavelmente vai entrar daqui a pouco. Dando prosseguimento, eu gostaria de pedir também a todos que quiserem seguir a gente nas redes sociais, para nos acompanharem nas próximas semanas de live e nas outras coisas que a gente publica no perfil. Gostaria também de lembrar que quem quiser receber certificado de participação da live, só solicitar através da DM do Micromeio em até 1 hora após a live, com o nome completo e o e-mail que a gente encaminha para vocês. Hoje a nossa live a gente vai falar com a doutora Patrícia, sobre o tema microbiologia na oftalmologia, prevenção de doenças infecciosas e uso de lentes. O Marcos agora vai passar a formação dela e obrigada a todos que estão assistindo a gente. Boa noite, Júlia, doutora Patrícia, boa noite a todo mundo que está aqui numa sexta-feira depois do engarrafamento monstruoso no Rio de Janeiro. Agradeço às 12 mil pessoas que seguem, né, que participam do Micromeio no Instagram. E a gente dá sequência, né, Júlia, fechando essa semana, né, com mais chave de ouro dentro do mundo maravilhoso da microbiologia, né? Como eu falo para todo mundo, microbiologia, ame-a ou deixe-a, né? Igual a sushi. Quem ama, come todo dia. Então, hoje, a doutora Patrícia Contarini, médica graduada pelo Fundão e mestre em oftalmologia pelo Fundão, vai falar com a gente justamente sobre a micro na oftalmologia, prevenção de doenças infecciosas e o uso de lente. Para mim é uma pena que eu não uso mais lente, mas eu passei por muito tempo usando lente, eu operei e não uso mais, mas eu sofri muito de lente contaminada. Fatalmente, vamos aprender mais algum pouquinho, né, sobre o mundo maravilhoso dos micro-organismos da lente. Doutora Patrícia, muito obrigado pela sua presença nessa sexta-feira e a live é toda sua. Obrigada, Marcos. Obrigada, Júlia. Obrigada, Janaína, que está chegando, né? E é um prazer imenso falar sobre um assunto que a gente é tão apaixonado, né? Eu preparei uma conversa com vocês hoje aqui, mostrando um pouquinho, assim, uma pincelada rápida, uma coisa bem superficial sobre coleta, mas para chamar a atenção e para despertar esse interesse nas pessoas, enfim, e as pessoas saberem que isso existe, que também se colhe exame de olho, porque muitas vezes o paciente chega no consultório, ele leva um susto quando ele fala, está indicado uma coleta, mas como é que é? O que eu faço? Enfim, e também deixar essa mensagem que o exame oftalmológico ele vai ser processado pelo laboratório, mas o correto é ser colhido pelo médico oftalmologista. E existe todo um treinamento para isso, porque tem muitos detalhes. Oi, tudo bem? Chegou. Obrigada, boa noite, Janaína. Você não conseguiu... Podem continuar. Não conseguiu chegar disfarçada. Mas, então, que é importante que a gente tenha essa cultura de que existe a coleta, como deve ser feita e o processamento, como é que a gente vai enviar esse material, porque eu tive a oportunidade de aprender com as pessoas que me ensinaram, né? A Janaína, o Dr. Jorge Serapião e todas essas pessoas que foram ao longo do tempo construindo isso com a gente, e as pessoas que trabalham agora com a gente também. E eu sempre chamo essa atenção, que a gente tem que ter um contato muito estreito com o laboratório. Às vezes eu brinco que eu ligo para o laboratório e todo mundo fala assim, oi, doutora, eu, ai meu Deus, já reconhecem a minha voz, porque acho tanto que a gente liga, tanto que a gente perturba e tanto que nós tiramos nossas dúvidas. Eu vou começar aqui apresentando. Então, é dramático, né? A infecção, esse mundo, como o Marcos falou, esse mundo dos micro-organismos nos olhos, ele é dramático, e a gente sabe que essas infecções são graves, e, sem sombra de dúvida, infelizmente, o que a gente ainda vê muito é infecção por lente de contato, porque as pessoas se desvinculam dos médicos, passam a comprar essas lentes de contato na internet. Todo míope já passou por algum momento disso, né, doutora? Exatamente. No meu caso, míope.
Porque entra no desespero, fica sem lente, aí vai e compra em qualquer lugar, sem uma orientação médica, às vezes pega a receita e acha que é fácil entrar na internet, só converter o grau. Se você tem, por exemplo, sei lá, 3 de miopia, você vai comprar uma lente 3. O grau é o de menos, isso daí não nos apavora que você compre um grau errado, que o máximo vai acontecer, não enxergar bem ou ter uma dor de cabeça, não vai fazer mal para os olhos. O problema é desvincular o paciente do contato médico, dos cuidados médicos. Isso, assim, como a lente de contato ficou muito barata, né, e muito fácil de comprar, acabou. Então, virou uma comercialização e uma falta de cuidado total com a saúde do paciente. Então, lembrando que as infecções são as mesmas de sempre, são bactérias, vírus, fungos e protozoários, chamando a atenção assim, da gravidade, que são as gram-negativas nos olhos. Os vírus, infelizmente, a gente ainda não tem uma metodologia prática, né, para colocar no uso dia a dia das viroses, apesar da incidência bastante alta delas, o diagnóstico acaba sendo clínico. Os fungos, que terríveis para os olhos, e principalmente os protozoários sósia-cantamebas relacionados aos lentes de contato, são casos gravíssimos e cada vez aumentam mais, e as coisas da lente descartável ficou bem fácil, bem baratinho, e são lentes que não são para ser usadas tanto tempo, e o paciente, ele simplesmente estende o uso dela e prejudica tudo. Ali embaixo tem a referência, o slide, não sei se para você está aparecendo cortadinho, mas eu acabei de ver que para mim ficou cortado. Ok. Não, só porque tem uma última linha ali. Então, a maioria dessas infecções, elas podem ser tratadas de uma maneira empírica, com antibióticos de largo espectro, mas são infecções que realmente são as fáceis de curar, porque as difíceis e perigosas, nós temos que usar o laboratório, colher o laboratório, lançar mão do exame microbiológico. Imagine 4 pacientes diferentes, a gente olha para esses olhos, essa aula é quase uma aula de terror, porque quem nunca viu, assim, né? Eu já estou assustado. Já está enjoado já, né? Mas é assustador, e você olha e fala assim, caramba, o que será cada um desses micro-organismos? Meu Deus, mas são tão diferentes, né? Um tem mais infiltrado no centro, com hipópio. Hipópio é isso aqui, esse material dentro do olho, na parte inferior. Essa aqui que a gente nem vê tanta secreção, mas parece até que tem terceira dimensão, um halo, um outro paciente parece completamente comprometido, aí você fica pensando, caramba, quais são esses micro-organismos? Eu acho que eu vou deixar esse slide para o final, para deixar vocês aqui presos até o final. Hoje não vai ter sorteio. É verdade. Assim, vai ter um sorteio de uma canequinha para quem assistir até o final. Eu vou fazer o seguinte, eu não vou falar, e quem assistir até o final, eu falo o que são essas quatro imagens. A gente lembra, hein? Se eu usasse lente hoje, doutora, eu ia pensar 2 vezes se eu ia botar uma lente hoje à noite para poder sair, fazer alguma coisa. Eu acho que depois de assistir essa aula, eu acho que os distribuidores de lente de contato vão fazer um ataque comigo aqui. Verdade. Pois é terrível. E tem que ser uma aula impactante para as pessoas levarem um susto sobre lente de contato. E é o que eu falo assim, você também não pode sair tratando, literalmente às cegas, porque você vai levar o paciente às cegas, né? E eu falo assim, que você não pode tratar demais para a cura e a medicação não ser pior que a doença, não ter toxicidade, você conduzir todo o caso para um lado errado. É muito importante quando meu paciente, a imagem engraçada, ficou deformada, enfim, o olho ficou aí achatadinho, mas era essa imagem, ela iria ocupar todo esse espaço, e perguntar para o paciente, inclusive assim, escrever uma historinha no pedido de exame que nós estamos encaminhando, até porque os nossos colegas que vão trabalhar conosco, enfim, os profissionais de saúde que vão ter o trabalho do laboratório, eles têm que saber um pouco da história, até porque a gente vai acostumando a trocar essas ideias. Então, assim, quando é que começaram os sintomas, como que começaram, o tipo de secreção, se o paciente já usou medicação, se ele melhorou, se ele piorou, qual a medicação em uso, ou que já usou, que está usando agora, né? Descrever, está usando uma quinolona, qual quinolona, enfim.
os usos das lentes de contato, os cuidados que o paciente tem, como, por exemplo, paciente usuário de lente de contato que conserva lente de contato em soro fisiológico. Eles sabem que isso aí é pedir para ter acantameba, pedir para ter uma infecção por gram negativo. Então, o tipo de lente, se é uma lente rígida, se é gelatinosa, se ela é descartável, se é uma lente de uso prolongado, o regime de troca, e assim, não é só o regime de troca, é o regime de troca e se o paciente obedece àquele regime. Se é uma lente mensal, ele tem que trocar com 30 dias. Se ela é uma lente diária, uma lente de um dia, ele tem que trocar em um dia. Às vezes eu pergunto assim, ó, a lente é de um dia, você trocou em 30 dias. Qual foi a dificuldade? Você não entendeu o um ou o dia? Porque, né? Um mês, aí tem que trocar em um mês e não trocar em 3 meses. O tipo de solução que ele usa, se usa também, e se o paciente tem um hábito de estar adaptado com a lente de contato nos olhos quando ele toma banho, que hoje a gente pede para o paciente tirar a lente de contato antes do banho, porque os protozoários, a acantameba, elas estão presentes na nossa água corrente do chuveiro em casa, e você usando a lente, você propicia o aparecimento da infecção. E também, se nós temos contato com a água corrente, nós lavamos a lente na água corrente, como as lentes rígidas, que antigamente eram lavadas em água corrente, e se o paciente também lava o estojo, deixa o estojo molhado com água corrente, que são reservatórios ali desses micro-organismos. Então, muito importante a gente ter uma história muito bem colhida, um exame clínico muito bem feito, e o exame laboratorial virá para complementar todos aqueles questionamentos nossos. O preparo desse paciente, o ideal, o mundo ideal seria nós suspendermos o material, suspendermos a medicação que o paciente vinha usando de 12 a 24 horas. Mas nós vimos que naqueles casos ali, você vai suspender a medicação 12 a 24 horas para colher, caramba, no dia seguinte o paciente pode chegar perfurado. Então, o úlcera de córnea é uma emergência, tem que colher. Então, fazer o contato com o laboratório é muito importante. É muito importante. Por isso que eu digo que eu ligo para lá e já sou a chata. E falo assim, ai, caramba, estou com uma suspeita aqui de micobactério, estou suspeita de acantameba, eu preciso dos meios específicos. E quando a gente não sabe, usar o laboratório para aprender, e para eles nos orientarem na coleta. O que nós deveríamos fazer, qual meio que nós temos que... Assim, não podemos deixar de ter naquele kit. A coleta deve ser sempre iniciada antes da terapêutica, e não desse jeito que eu falei para vocês, que o paciente já vem usando uma medicação há algum tempo, enfim. O ideal seria, mas é muito difícil isso acontecer. Na maioria das vezes, o paciente já vem tratado, ele não vem virgem de tratamento. Deve ser colhido em lâmpada de fenda, até por segurança, que a maioria das coletas são de córnea, então a gente tem um risco grande de perfuração, e também para poder escolher esse material, usar blefarostato, que é esse afastadorzinho que nós colocamos na pálpebra do paciente para afastar, e a nossa espátula de Kimura, que essa espátula de Kimura é tudo na vida da gente. Claro, que muitas vezes, assim, às vezes no fundão ou nos outros lugares, nos hospitais públicos que eu já trabalhei, a gente não tem espátula de Kimura. Quando eu podia, eu levava a minha, flambava e colhia com a minha. Mas às vezes você era pego de surpresa, eu não tinha espátula, aí vai com o que tem. Vai suave estéreo, vai lâmina de bisturi, lâmina 15 de bisturi, vai a lâmina da caixa, vai a espátula da caixa de cirurgia, a espátula de íris, o que a gente puder usar. Anestesiar esse olho, porque ninguém vai deixar colher sem anestesiar, colocar o blefarostato, que está aqui para vocês verem o que é o blefarostato, que é esse afastadorzinho, na lâmpada de fenda, tentar colher um material que não seja esse material que é desprezado, se tem muita secreção, a gente tenta colher do leito da úlcera, e depois semear esse material na placa. Aqui foi uma figuração que eu fiz, né? Eu semeei com tinta branca para mostrar para vocês. É claro que quando a gente semeia não fica esse Czinho, mas nós padronizamos que córnea a gente semeia com C, justamente para a gente saber o local de semeadura e não ter risco de estar, depois, quando o laboratório for examinar, fazer a identificação de uma contaminação e não da estria de semeadura. Se eu estiver andando muito rápido, vocês, por favor, me avisem, enfim, tá? Tá ótimo, tá ótimo.
Então, esse é o nosso kit que a gente montou não, que é o preconizado. Uma coisa que eu gosto de trabalhar é trabalhar com as lâminas estéreis no grau cirúrgico. As lâminas assim, individualizadas, porque facilita muito a minha coleta. Porque eu, trabalhando com lâmina estéreo, eu vou lá, faço o raspado, eu coloco esse material sobre a lâmina e posso, já que a lâmina está estéreo, voltar com a mesma espátula de Kimura para nova coleta e colocar de novo na segunda lâmina, na terceira lâmina, quantas lâminas eu precisar colher. Como material de olho é muito, muito, muito escasso, né? E a gente não pode ficar raspando demais os olhos do paciente, diferente de um exame de urina, enfim, de um exame de uma secreção abundante. O olho não tem secreção abundante, graças a Deus, ou infelizmente, mas enfim. Às vezes, a gente tem que ser assim, um pouco econômico, tem que... se não há nenhuma indicação, nenhuma suspeita de micobactério, nesse caso, eu não vou colher uma lâmina para baciloscopia, mas as lâminas básicas, bacterioscopia e micológico direto, eu não posso abrir mão, mas é bem verdade que às vezes o material não fica sobrando tanto material para poder semear em todos esses meios e usar muitas lâminas. Então, falando isso, o básico, né, bacteriologia, pesquisa para cantameba, uma lâmina e também a solução de page que vai o material para ser posteriormente semeado no laboratório, e o micológico direto, cultura profunda, aí tem um saburro, que nessa época eu tirei uma fotografia de um tubo, mas a gente usa normalmente em placas. Eu não me estendi muito nessa parte, que eu acho que é para sobrar um tempo para a gente poder conversar. E falando, um paciente desse chegou no consultório, veja bem, uma lesão grave no centro do olho. Se ele perfurar ou se ele ficar com uma cicatriz muito grande, vai comprometer o olho dele. Assim, até não é das lesões mais feias que nós vamos ver hoje, mas não é a mais feia, mas é uma das mais graves, porque eu sei o que teve esse paciente, né, o que foi o resultado, o que foi isolado, e eu sei que é muito grave, o prognóstico é muito ruim. Então, a Academia Americana de Oftalmologia, ela tem um protocolo, né, um guia para a gente saber quando não podemos deixar de colher. Úlceras centrais. Por quê? Porque pode comprometer a visão. Úlceras maiores que 2 milímetros são úlceras consideradas grandes, né? Porque a córnea, 2 milímetros, uma córnea, ocupa muito da córnea. Então, é um grande espaço da córnea que é comprometido. Então, úlceras centrais, 2 milímetros, comprometendo o estroma, quer dizer, a camada mais profunda, ou um amolecimento da córnea, que a gente chama de melting, mas esse amolecimento da córnea, doenças que já se tornaram crônicas, que o paciente já usou de tudo e nada melhora. E aquele paciente que não respondeu a todos os antibióticos lá com espectro e já usou, já vem... Às vezes o paciente chega no nosso consultório, ele vem usando uma quinolona, um aminoglicosídeo, e vem usando antiviral e medicação para ameba. Aí eu falo, gente, não falta mais nada, não falta mais nada. O que você vai dar mais para esse paciente? Isso é uma heterogeneia absurda. Então, e também quando o caso é sugestivo, ou pela história ou pela apresentação clínica de acanthameba, fungo e micobactério. Essas são doenças extremamente difíceis de tratar, são medicações muito específicas, então a gente tem que saber isolar o microrganismo para poder tratar certo, e os usuários de contato. Então, nesses casos, a gente são critérios para lançar mão do laboratório, porque nós também não vamos escolher de 100% dos pacientes com infecções. As infecções periféricas pequenas e com suspeita diagnóstica, por exemplo, existem algumas infecções por estáfilo que são reações de hipersensibilidade, que se dão em pacientes portadores de rosácea, que a gente chama de infiltrados periféricos, infiltrados de estafilococo, que tem nomes assim, horríveis, que a gente chama de catarral, ou úlcera marginal, os dois nomes são horrorosos, catarral ou úlcera marginal, né? Imagina falar isso para o paciente. Então, a gente chama de infiltrados periféricos. Esses infiltrados, normalmente a gente não colhe, porque não precisa colher, porque são reações de hipersensibilidade, o laboratório vai nos ajudar muito pouco. E são periféricas, e são pequenas, dá tempo da gente tratar e observar esse paciente. Então, naquele caso que eu mostrei para vocês, que eu falei que não tinha dúvida que eu teria que colher, porque era central, era uma lesão grande, e eu já sabia o diagnóstico, então eu posso afirmar para vocês que eu precisaria colher.
era um paciente de uma história epidemiológica muito importante, é jardineiro. Jardineiro, as chances que ele tem de se contaminar com plantas é muito grande. Não precisa nem ser jardineiro, a gente pega pessoas como a gente, que no final de semana eu fui cuidar da sua orquídea e sacudiu a orquídea, espanou não sei o que lá, cuidou da samambaia, você também pode se contaminar. Esse paciente, ele tinha uma lesão grande, central, quando nós raspamos, apareceu uma lâmina de hipópio, a setinha ficou fora, porque ajeitou aí quando ficou, mas enfim, seria ali na setinha. A sinal de hipópio é o sinal de gravidade, significa que o micro-organismo já passou para a parte de dentro do olho, já passou para o humor aquoso. E um paciente que não estava tendo melhora em uso de quinolona, mesmo porque esse paciente nunca iria responder a quinolona, porque é um paciente que... Eu consigo tirar a barrinha roxa, azulzinha de novo? Tem alguém que consegue... tá. Só para saber se tinha mais alguma coisinha por baixo. Então, o antifúngico era um paciente de fusário, com 15 dias de tratamento, tinha tido uma melhora muito importante, apesar de continuar muito grave ainda, mas o que a gente sabe da medicação para fusário, que é a pimaricina, ela tem pouquíssima penetração. Então, nós precisamos desepitelizar esse paciente 2 vezes por semana, no mínimo. Imagina você falar para o paciente, olha, você vem aqui 2 vezes na semana, 2, 3 vezes na semana, e eu vou desepitelizar você, vou deixar você sem epitélio para a droga poder penetrar. Paciente, se você não tiver um laboratório por trás, garantindo que aquilo seja um fungo, e ele vai ver, hoje, né, com essa internet, que tem tudo na internet, se ele colocar ceratítico fusário, ele vai ver que a maioria dos pacientes, se não adequadamente tratados, vão perder os olhos, vão perder aquele olho. Então, a gente tem uma justificativa para fazer um procedimento de raspagem toda semana. Isso é muito importante. Eu sempre digo assim, de brincando, eu falo assim, olha, a gente tem um exame para esfregar na cara dele se ele resolver não cumprir o que eu quero, não ligar o medicamento direito, não voltar para desepitelizar, e a gente pressiona o paciente com esse resultado positivo. Esse paciente, com 21 dias de tratamento, desepitelizações frequentes, tá vendo? Esse paciente, a princípio, ele desepitelizava 2 vezes por semana, depois ele foi melhorando, e esse paciente aqui estava indo muito, muito, muito bem. E vamos ver esse paciente com 50 dias de tratamento. Olha a acuidade visual dele final, de 100%. É assim, inacreditável. Se eu pudesse viver no melhor dos mundos, eu gostaria que 100% dos meus pacientes evoluíssem assim. Ele ficou com uma cicatriz muito discreta, que atrapalhou pouquíssimo a qualidade de visão dele, mas não perdeu o olho, quando nós sabemos que os fusários, a maioria dos pacientes perdem o olho, que eu já tinha dito. Então, o resultado, se não fosse um laboratório, eu não teria conseguido tratar esse paciente e ele não teria esse sucesso. Então, mostrando aqui um outro paciente que também é um fusário, é lá do DAS, a lâmina, gentilmente cedida pelo Fábio, que é dos nossos pacientes, que eu fico perturbando e falo assim, pelo amor de Deus, fotografa a plaquinha, fotografa tudo, me passa, porque realmente é um material, assim, para mostrar para os alunos muito importante, porque dá uma visualização de como a coisa é feita bem certinha, aumenta muito o nosso sucesso. Outra paciente, é uma paciente que mora fora do Rio, ela mora em Brasília, que é um lugar extremamente seco. Ela tinha passado por uma cirurgia refrativa, vocês veem aí as incisões radiais, uma cirurgia radial, e ela desenvolveu essa lesão gravíssima com um hipópio importante. E era uma paciente que, olhando assim, não tinha secreção nenhuma, quer dizer, para você pensar em bactéria, né? Assim, muita secreção, mas já chegou com hipópio. Não dá nem para pensar. Ela, quando põe essa lâmpada de fenda, já aparece na televisão, as médicas que trabalham comigo, eu não preciso nem falar, elas olham na televisão, vê hipópio, lesão central, elas já saem da salinha assim para ir lá pegar o material. Entendeu? Porque assim, não tem nem discussão, tem que colher, não é, eu não estou perguntando se quer colher, eu vou dizer que tem que colher, é muito grave. Então, lesão central com hipópio e cirurgia de córnea, são 3 critérios, basta preencher um, mas ela tinha 3 critérios. E foi uma paciente muito, muito, muito grave, porque ela
ela era uma paciente de cirurgia refrativa e que tinha um germe que eu não esperava. Eu levei o maior susto. Eu olhei assim, eu falei, caramba, ela teve uma coisa meio insidiosa, porque ela tratou, foi num pronto-socorro, deram uma quinolona, ela melhorou um pouco, ficou mais ou menos bem por 2 meses. Aí depois ela voltou a ter episódio, e ela ia no pronto-socorro, dava uma quinolona, ela segurava pouco. E o que era essa paciente? Era um Acromobacter. Eu não acreditei, porque não é um germe para olho que a gente veja todos os dias. O tratamento é super difícil, porque era resistente, nós tivemos que mandar formular colírio de polimixina, fortificado. Quer dizer, uma paciente gravíssima dessa, você tem que pedir colírio é feito somente em São Paulo, ele demora a chegar. Quer dizer, essa paciente quase perdeu o olho. E foi muito, muito, muito grave. Foi um tratamento super longo, enfim. Se não for, essa era mais uma que, se não fosse o laboratório, teria evoluído. Mas, doutora, só uma pergunta sobre essa paciente. A infecção foi derivada da operação que ela fez? Não, essa paciente tinha feito a cirurgia 7 anos antes. O que acontece? Tá. O que nós suspeitamos dela? Ela trabalha numa função muito alta, assim, no Tesouro Nacional. Então, é computador o dia inteiro. Ela é só computador. Ela só fica no computador. Ela não tem uma reunião para ela poder olhar para longe. Ela olha o tempo todo. Quando você está conversando comigo, numa reunião ao vivo, você pisca muito. Você pisca 20 vezes no minuto. Aqui na tela, a gente não pisca 6. Então, imagina, ela trabalha no computador, ar-condicionado o dia inteiro, em Brasília. Um ambiente muito seco. Mulher de 47 anos. Então, ela tem tudo para fazer uma ceratite, fazer uma lesão de córnea. Ela já tinha as incisões radiais. Aí foi prato feito, né? Ela tinha tudo. O computador, Brasília, ar-condicionado, mulher, menopausa, né? Já tinha muito. Talvez se ela usasse um colírio regularmente, normal, ela ia evitar tudo isso? Tudo. E é essa orientação que você colírio. Nossa Senhora. É assim, hoje ela retorna comigo regularmente, essa paciente, ela vem de Brasília, marca a consulta e volta. Então, eu falo assim para ela, olha só, você pode deixar de comer, mas você não pode esquecer de pingar colírio lubrificante, senão você vai voltar. Se não for essa bactéria, vai ser outra. Por acaso foi essa. E foi difícil, porque é uma bactéria que a gente não está acostumado a ver, então as apresentações, a literatura é muito escassa, foi muito difícil tratá-la. Então, se não fosse o laboratório, eu não acreditei, eu tratei essa paciente por 1 mês, porque a gente não tinha literatura, aí nós conversamos com vários colegas, né, que fazem doenças infecciosas, e nós resolvemos tratar 1 mês. E ela foi embora para Brasília, assim, 4 por 5 semanas, ela ligou que estava de novo incomodando, ela já vem direto, ela nem foi em casa, pegou o avião e veio, quando chegou já estava infiltrada de novo. Aí nós tratamos ela por 2 meses e colocamos na cabeça, afastei ela do trabalho muito tempo e deixei ela com lubrificante. Hoje ela está muito bem. Ela vem, as incisões não coram, estão fechadinhas. Isso é muito importante, né? Porque tinha um risco ali muito grande dela. E agora, não é o último... Só um minutinho, assim, voltando à história. Porque a gente já viu um quadro bastante avançado, né? Isso vai dando, é visível para o paciente sentir que está evoluindo alguma coisa, ou ele não percebe, já vem assim, com esse quadro? Ela sentia um desconforto, uma ardência muito grande, uma turvação visual, aí ela procurou o pronto-socorro. Ela fez o papel dela, ela fez muito bem. Mas talvez, não, claro que com certeza não teria se infiltrado muito grande, porque quando ela chegou no consultório, a irmã dela é médica, já tinha me ligado, porque era amiga de uma amiga, já tinha ligado e falou, minha irmã está chegando de Brasília, tem um infiltrado na córnea, e a irmã é gastroenterologista. E assim, ela deve ter mandado uma foto, não me lembro exatamente o que foi, mas a irmã já me falou, quer dizer, já dava para ver olho nu. Mas não foi assim que começou. Começou uma coisa muito pequenininha, muito infiltrada, uma ulceraçãozinha, porque a gente sabe que toda infecção não explode assim em 5 minutos, né? Aquilo vem vários dias arrastando, lacrimeja um dia, acorda com o olho vermelho no outro, aí no outro já embaça a visão, já começa a doer, arder demais. Não sei. Eu perguntei porque eu não sei mesmo, porque de repente no olho o negócio já fica assim, né? A cor já, né? Assim, a gente dorme bem, daqui a pouco a gente acorda com conjuntivite, então...
É a raridade da raridade, quando tem essa história, a gente sempre desconfia, vai ver que a pessoa já estava sentindo antes, e se entupiu de lágrima para ver se iria segurar o processo. Claro, mas tem uma hora que o micro-organismo vai tomar conta e vai fazer um quadro desse. Mas assim, ela não ficou doente ontem e hoje apareceu assim, ela podia estar doente alguns dias, aí foi não sendo tratada adequadamente, aí pode acordar assim no dia seguinte? Pode. Mas normalmente são mais dias, né? Tem infecções nossas, que, por exemplo, a cantameba, às vezes o paciente tem 6 meses de história. 6 meses de história, indo a vários lugares, e todo mundo entupindo o paciente de muitas drogas, e drogas erradas, né? Porque você é um protozoário tratando como se fosse uma bactéria. Na maioria das vezes, a cantameba é confundida com vírus, com herpes. É a grande confusão. Tanto que o principal diagnóstico diferencial da cantameba, sem dúvida, é o herpes. E assim, que o paciente liga e fala, usar leite de contato, tem um infiltrado em anel, já está tratando com antiviral, seja um aciclovir ou um valaciclovir, enfim, qualquer antiviral, e tal, e não está melhorando. Aí eu já penso assim, às vezes minha secretária, quando vai, pelo amor de Deus, eu já estou usando aciclovir, uso leite de contato, meu olho... Aí minha secretária, doutora, tem uma cantameba querendo marcar. Ela já fica assim, sabe que acontece tanto, a cantameba é tão mais frequente do que as pessoas imaginam. Infelizmente, assim, não é comentado isso. Os pacientes que têm a cantameba, depois eles entram para grupos. Se vocês acessarem assim, nessas mídias, né, nessas redes, vocês vão ver que tem mais grupos de pacientes que tiveram ameba nos olhos. Então, é impressionante. Graças a Deus existem essas coisas para divulgar do bem também, né? Divulgar coisas importantes para a saúde pública. E aqui eu vou passar esse aqui porque a gente vai... sem querer, eu esqueci que eu tinha feito. Pois é, mas ninguém leu, não. Mas era isso só. Deixa eu mostrar o slide lá de trás, porque esses aqui estão todos... Não sei, para vocês também deve estar tudo achatadinho. Os meus estão aparecendo todos achatadinhos. Mas deixa eu voltar. Aqui, ó. Olha só, como é que esses olhos aqui, que o slide aqui está perfeito. Os olhos são todos feios, todos, né? Só que são todos por ameba. Como que você vai olhar para isso? Ok, todos eles têm assim, uma formação de anel, né? Esse forma um anel, esse também, esse. Mas vocês vejam, esse tem um hipópio, né? Tem uma secreção lá dentro do olho. Esse não tem hipópio nenhum, pega boa parte do olho. Esse pega só a porção mais central, com muita neovascularização. E esse aqui, com muita neovascularização, e pega o olho todo. Quer dizer, pegar o olho todo ou não pegar o olho todo, a gente sabe que não é critério, né? Então, esse era o do brinde, mas eu tive que mostrar porque é muito importante que vocês guardem essa imagem. Imagina, claro que a gente quer morrer sem ver um caso assim, morrer, mas isso não é o que acontece no consultório. Tudo bem que o meu consultório é referência para infecção. Eu, há 36 anos, eu gosto de infecção de olho, eu gosto de remela e pus. Eu brinco assim, é o que eu gosto de fazer. Claro que eu vou fazer uma refração, mas se eu pudesse eu só atender isso o dia inteiro, é o que eu tento fazer, o meu dia inteiro é atender isso, olhos desse tipo. Vou voltar lá, gente, desculpa, porque realmente esses slides aqui ficaram todos torcidinhos. Então, o tratamento cirúrgico, mostrando que na ameba, que é bastante importante mostrar, um paciente que entrou em melting, tem um amolecimento, a gente consegue ver aqui o olho amolecido, ele perfurou, isso aqui é uma perfuração. Esse paciente, desesperador, né? Porque perfurou, claro, que tinha que ser numa sexta-feira, à tarde, ele chegou no consultório, piorei, meu olho está doendo, ele chegou lá, antes ele chegou assim, para mim no primeiro dia, depois de alguns dias de tratamento, ele melhorou da infecção, mas foi a delgação, foi afinando a córnea. Quando ele chegou aqui perfurando, o moracoso, que é o líquido que fica dentro do olho, está vazando. O que eu fiz? Infelizmente, não sei se vocês vão conseguir ver, mas deixa eu botar aqui grande, dá para ver. Aqui eu tive que fazer, o olho está de lado, mas eu fiz uma cola, a gente faz uma cola, né, uma coisa sintética, e eu consegui fechar a perfuração, contactei o colega, maravilhoso, que faz transplante de córnea super bem, o doutor Federico Guerra, e ele fez um transplante, a gente pediu córnea de urgência,
aí nessa situação a gente fura a fila, tem que fazer tudo assim, e quando ele fez a trepanação que ele cortou, o olho estava perfeito por baixo, graças a Deus não teve nenhuma aderência, esse paciente acabou a cirurgia maravilhoso, isso é um milagre, né? Um paciente que chega assim, perfura e acaba assim, nossa, ele tirou a loteria, tirou o grande prêmio da loteria. Enfim, mostrando o quanto é desesperador isso, né? Que você vê, que você olha para isso e fala, caramba, agora você já sabe que essa é uma cantameba, e essa paciente, ela tinha 23 anos, tinha entrar para a faculdade de Direito, estava cursando Direito, super novinha, assim, uma lutadora, uma guerreira, ela chega no meu consultório assim, eu falei, por que vai perder o olho? Aí eu falei, tem que tratar, tranca a faculdade, um curso, convencer a família que eu queria que ela trancasse a faculdade, e essa paciente, ela tratou, a visão inicial dela era de vultos, ela foi melhorando, foi recuperando a córnea, só que ela evoluiu com um defeito persistente, isso aqui que está tudo mais fluorescente, verdinho, né? Neon é o local da córnea dela que não vai reptilizar, isso aqui a gente não conseguiu reptilizar, eu indiquei transplante, ela foi transplantada pela doutora Denise de Freitas, da Unifesp, essa menina tem acuidade visual de 100%, maravilhosa, ela retomou a faculdade dela, se formou, enfim, a vida dela seguiu. E ficou super bem. Aí esse olho daí, que ela teve isso tudo, ela tinha 4 graus de miopia, ela acabou ficando com 0 de miopia, ela enxerga super bem, sem correção, e outro olho com 4 graus, quer dizer, é impossível alguém ficar bem com 0 no olho e 4. Aí ou eu tinha que liberar a lente de contato para ela, porque o óculos ela não vai ficar bem, porque tem uma discrepância muito grande do grau, então tem algumas situações, não é por vaidade, é uma questão de necessidade o paciente usar lente de contato. Enfim, aí esse paciente vai ter que usar, ou eu vou ter que liberar a lente de contato, nesse caso dessa menina, depois de conversar muito, ela tinha um outro olho ótimo para cirurgia refrativa, apesar de eu ser a pessoa assim, mais conservadora que eu conheço de cirurgia refrativa, para ela era muito mais seguro eu liberar ela para cirurgia refrativa do que eu deixá-la usar lente de contato. Hoje, eu mudei totalmente meus conceitos. Muito antigamente, eu detestava a cirurgia refrativa. Hoje, em alguns casos, sabe, é tão menos arriscada a cirurgia refrativa. Não estou defendendo a cirurgia refrativa. Eu estou malhando a lente de contato. Eu sou uma pessoa assim que eu tenho horror à lente de contato, porque eu só lido com perigo, né? Eu só lido com perigo o dia inteiro. Eu reconheço que lente de contato, para quem tem muito grau, é necessário. Eu era uma míope de 6,5 graus, óbvio que eu usava óculos o dia inteiro, só usava lente de contato socialmente. Para um casamento, uma formatura, praia, o resto não, era óculos, era um maior fundo de garrafa, mas aí felizmente, eu tive catarata super cedo, porque os altos míopes, eles têm catarata muito cedo, eu tive catarata super cedo, então operei a catarata e com bônus de presente eu ganhei e corrigir o meu grau. Então hoje eu não tenho grau mínimo, ridículo, pouquinho, e não uso lente de contato. Então esse outro paciente também é cantameba, mostrando que esse paciente era um senhor, e ele não era usuário de lente de contato. São os únicos, eu só tenho 2 pacientes que não eram usuário de lente de contato e tiveram a cantameba, porque nos trabalhos mostram que de 80% a 100% dos pacientes de acantameba são usuários de lente de contato. Então existem trabalhos que 80% usa lente de contato e só 20% não usa. Existe trabalho que 100%. Eu, se fosse fazer um trabalho, ia dar muito, que a gente tem perto de 100 pacientes já acolhidos, eu tenho 2, então minha casuística ia ser também para quase afirmar que a cantameba só dá em quem usa lente de contato. Não é verdade, não só dá, mas a maioria, enorme maioria, quase, muito perto de 100% dos pacientes são maus usuários. Não são usuários de lente de contato, são pessoas que usam lente de contato de uma maneira errada, porque a lente de contato usada de uma maneira segura, uma lente one-day, é bom, só tem que saber usar. E tem que saber se você pode usar, se não tem um olho seco, se não tem outras doenças. Então, esse paciente, ele era alcoólatra, não usou a lente de contato, mas ele tomava banho, lavava o rosto, tomava banho numa caixa d'água, sem tratamento, em Saquarema. Então, quer dizer assim, provavelmente uma caixa d'água que tivesse com alguma infiltração, uma contaminação com esgoto, enfim, não sei exatamente. Tá? Ele ficou tratado, maravilhoso, super bem tratado, e esse olho ficou apto depois de ser transplantado. Aqui ele ainda tem um pouco de vascularização, a gente teve que diminuir essa vascularização, mas nesse momento eu só vejo os olhos dele, já vejo dentro, né, que tem uma íris, que tem uma pupila redondinha. Esse paciente ele já vinha tratando há mais de 6 meses inadequadamente, um olho muito grave, com tratamento completamente errado.
Nós também nos deparamos com infiltrados sem infecção. Aí vocês falam assim, ué, como é que eu vou colher isso? Não tem pus, não tem remédio, não tem secreção, como é que você vai colher? Vou colher sim. Eu vou colher porque essa paciente aqui é usuário de leite de contatos cosméticas, né, coloridas sem grau, que isso então é uma coisa que não existe para mim. Não existe. Colorida sem grau. Colorida com grau eu já acho um horror, porque deveria usar leite de contato sem ser colorida, porque a tinta da lente assim, é perigoso para o olho, porque agride mais o olho. Enfim, só um leite que seja dizendo com a pior qualidade, mas enfim. Então, essa paciente usou leite de contato colorida, era uma paciente que trabalhava com os serviços gerais de faxina no hospital. Imagina assim, não sei também o jeito como ela tratava a lente, provavelmente ela não usava soluções antisséticas, porque essas soluções são muito caras, e essa paciente a gente colheu o material dela e veio a Cantamela. Outra paciente, sem secreção, lesão circular, usou a leite de contato, a Cantamela. Essa era uma enfermeira que usuário de leite de contato não tinha lesão em anel, mas tinha uma lesão muito estranha, muito vascularizada, mais de 1 ano, já tinha tratado várias vezes. Aí eu falei, vou colher. Colhi essa pacientinha Cantamela. Esse é um menino, um jovem que eu tratei a vida inteira, desde adolescente, um alérgico gravíssimo, vivia dependente de corticóide, até que ele usou muito corticóide, um dia ele abriu um herpes ocular. Aí já viu, eu não poderia mais usar, nem eu, nem o alergista dele, corticóide, não era nessa época que agora a gente tem esses biológicos que nos ajudam muito nessas alergias super graves, mas enfim, esse paciente a gente teve que suspender o corticóide, aí ele fez um herpes, aí de vez em quando ele fazia mais herpes, até um dia que ele apareceu com esse infiltrado brancacento aqui diferente, eu colhi, era uma cândida, quer dizer, um paciente que tinha alergia, teve herpes, e aí nesse momento, imagina se eu não tenho um laboratório e não trato ele para cândida ali no olho, de fazer um fotericina para ele. Se eu não tivesse colhido, eu não saberia o que fazer, eu ia ficar desesperada. Essa paciente que não tinha nenhuma história de jardinagem, de nada, fez um consultório com desconforto grande, já mais de 15 dias, nenhuma secreção, mas tinha infiltrado um pouco profundo, com as bordas irregulares. Eu achei estranho, eu falei, vou colher, só que tinha o epitélio bem íntegro. É chato, né? Você colher alguém que está com o epitélio íntegro, já raspar o que está bom, assim, o que está íntegro, porque o fungo ele vai lá para dentro, né? E se infiltra. Aí veio, era um fusário. Nossa, um fusário numa evolução ainda bastante precoce. Porque a evolução dele foi maravilhosa, mas isso assim, eu digo, é a raridade da raridade. Ele bateu no oftalmo dele, aquele olho está incomodando e tal. Enfim, em algum momento, na rua, sei lá, bateu um vento, veio um corpo estranho de uma árvorezinha, ou sei lá, ele foi serrar alguma coisa, deixar alguma coisa, se contaminou lá com um fungo. E, por último, nesses casos que eu gosto de mostrar, o paciente com bastante infiltrados, muitas vezes vem caminho esses pacientes, aí você vai ver, nossa, vários infiltrados são centrais, pode ser cantameba, pode ser herpes, talvez não, pode confundir com a cantameba. Aí a gente vai para a história. Como é que é a história desse paciente? Ele teve uma conjuntivite horrível, ele, a mulher dele, o filho, o outro filho, a babá, a sogra, todo mundo da família teve conjuntivite, que é altamente contagioso, né, são contagiosas essas conjuntivites virais, tiveram membrana e tal. Tem uma história super florida para conjuntivite aguda, viral, e ele, semanas, né, poucas semanas depois, ele apareceu com esses infiltrados. Então, são filtrados imunológicos. Eu não vou colher esse paciente. Não há necessidade. Assim, tem que tratar esse paciente da maneira adequada. Corticoide, imunomodulador, não precisa colher. Agora, se eu tiver alguma desconfiança, tem que colher. São lesões, são pequenas, mas são centrais. Podem comprometer a qualidade do paciente. E aqui, assim, a gente tem que fazer um terrorismo, né? Até para pessoas que estavam dormindo acordarem, mas eu acho assim, esse foi um paciente de ontem, por isso que até essa foto... Eu tô chocado aqui. Eu, como usuário de lente, de óculos há mais de 30 anos, eu tô em pânico vendo isso aqui. Pensei que você vai dizer que estava salivando. Eu, quando vejo uma aula desse congresso, eu salivo, que horror, né? Mas eu realmente gosto muito, né, de ver casos assim difíceis. Essa menina tirou meu sono nas 2 últimas noites. Ela foi encaminhada de bem longe do Rio, um colega, enfim. Ele encaminhou uma menina que não tem história de nada. Ela não cuidou do jardim, ela nunca viu uma lente de contato, ela não colocou cílios postiços, eu estou aproveitando para falar mal das coisas, né? Cílios postiços, alongamento de cílios, experimentou lente de contato, nada. Ela não teve nenhuma história epidemiológica
sobre... E ela tem essa lesão, uma lesão muito grave, só que ela começou, aí para poder justificar a pergunta da Janaína, né? A Janaína perguntou que se essa menina, eu acho que eu não me lembro, assim, nos últimos 20 anos, um caso tão agudo. A história é que sexta-feira ela estava trabalhando lá, porque ela faz muito home office, e no computador sentiu o olho incomodar, foi dormir, aí de manhã acordou com dor. Isso, ó, essa foto é de ontem. Eu vi essa menina pela primeira vez quarta-feira. Hoje é sexta. Então, essa menina, sexta passada estava assim, aí sábado, aí domingo ela ficou meio desesperada, passou a foto do olho, que não é essa foto, mas é uma foto horrorosa, desse tipo, não conseguiu falar com o médico dela, passou para uma outra oftalmo da cidade dela, a oftalmo não tinha emergência, sabe? Enfim, prescreveu por mensagem, e as meninas era muito grave. Então, é uma menina que o laboratório teria nos ajudado muito num primeiro momento. Só que ela já veio para mim na quarta-feira, usando medicação desde domingo. E já tinha usado moxifloxacino, tobramicina, gentamicina. Nossa. Eu acho que é um gram negativo. Eu apostaria todas as minhas fichas em gram negativo, mas eu não posso afirmar. Nós colhemos na quarta-feira, agora à tarde eu perturbei o laboratório. Ontem perturbei para o pessoal, né? Ai, pelo amor de Deus, ver minhas lâminas aí correndo, eu preciso, porque a menina está assim, a gente sabe que ela vai perfurar aqui. Aqui ela está com uma camadinha da córnea, assim. Ainda agora, antes de começar a aula, eu vi uma mensagem do marido, eu falei, ai, não vou nem ler a mensagem dele antes da aula, porque, sabe, eu não tenho que me concentrar. Mas eu estou morrendo de medo. Ela está longe, num local que não tem transplante de córnea, uma córnea que mesmo que eu quisesse transplantar, eu quase não tenho leito para transplante, grave. E eu colhi material, troquei totalmente, eu acho que é gram-negativa, troquei ela para cipo, entendeu? Para poder tentar ver, porque tem uma penetração maior. Mas isso aqui era só para deixar impactante, assim, deixar medo nas pessoas. E ela não usa lente de contato, não, mas se ela usasse lente de contato, então acabava de vez com a lente de contato. Mas, doutora, eu queria só fazer um parêntese, né, que quando a senhora diz que não tem uso de nada e tudo mais, a gente sabe que os jovens hoje em dia, né, crianças, usam muita maquiagem, né? Sim. Pode ser não nesse caso, mas pode acontecer de vir, a senhora já viu algum relato em relação à maquiagem com alguma doença infecta, assim, grave, por uso de maquiagem? Sim, e tem até alguns trabalhos clássicos de alguns casos, né, série de casos, de meninas que compartilham maquiagem. Assim, você vai para casa da sua amiga, vai para uma festa, vamos lá, vamos nós, assim, se maquiar. Eu uso Isso a sua, a minha. Nossa, eu tenho uma filha de 16, eu posso atestar que elas fazem isso. Junta 5 num quarto para poder fazer maquiagem, para poder sair. Vai todo isso aí. A pré, né? A pré da maquiagem. Gente, aí elas usam tudo uma da outra, rímel, não sei o que lá, e fora que usam o mesmo batom, também herpes, né, labial, não é? Não, eu toquei justamente para chamar a atenção. Né, Júlia? Tadinha da Júlia. Não, é porque ela tem amigas, ela não compartilha, né, assim, ela sabe disso, a mãe dela é muito rigorosa com isso, né? Mas eu já vou dar agora, já vou falar. Vai jogar fora a maquiagem. Não, mas já vai rolar um barraco aqui, que acabando a live vai rolar barraco aqui já. Já vai tomar muito cuidado, assim. Claro que é impossível, né, gente? Mulher, assim, de vez em quando precisa de uma maquiagem, assim, para um casamento. Né? A gente recorre aos nossos maquiadores, mas, por exemplo, eu sou uma chata com a minha maquiadora. Mas chata. Porque, assim, eu tenho certeza que ela faz tudo o que tem que fazer. Por exemplo, ela não chega e pega o batom com o pincel. Ela tem uma espátula descartável, que ela tira o batom, bota em cima de um negocinho de vidro. Aí aquilo ali ela pega um pincelzinho, sabe? Depois é higienizado. Nossa, isso é o maior cuidado. Eu acho que ela deve ficar até nervosa quando eu chego lá, porque eu fico olhando tudo. O rímel, se ela passa, depois ela higieniza, deixa numa solução antisséptica. Entendeu? Seguro não é, continua sem ser seguro.
mas é um pouco mais seguro do que, né, você sair compartilhando com todo mundo. Mas, assim, no dia a dia, o ideal é que cada um... Por exemplo, menina, é tão baratinho, né? Assim, não é, elas não vão usar um rímel, né? Aquele de careré. Vou usar um rímel assim. Então, minha filha, vou comprar um rímel para você, vou deixar aqui. Você, por favor, minha filha, use só o seu. Você quer outro? Esteja baratinho, eu compro outro. Mas é assim, é assim. E o que eu estava falando lá, então tem uns relatos muito interessantes, assim, só para exemplificar, que são meninas que elas vão para o banheiro, um lugar lá, e todas se maquiam e todos pegam clamídia. Faz sabe? Faz ali um monte de casinhos da mesma. Nossa, e clamídia ainda é chato. Clamídia é chato que ainda é DST, né? Então, quer dizer, além da sua filha aparecer com conjuntivite, você ainda vai pegar um PCR lá da sua filha positivo, você ainda vai ficar mais chateado ainda. Isso é tudo por Marcos botar fogo na minha filha. Olha só, vai que dá uma clamídia. Olha que coisa chata, constrangedora. Não é? Então tem que botar medo. Tem que botar medo. Aí, por exemplo, às vezes eu vejo meninos que falam assim: tia, fui no carnaval, peguei 8 meninas num bloco. Eu falei, caramba, só reza para não pegar herpes, você vai pegar herpes na boca. Meu marido disse que eu vou acabar com os blocos de carnaval. Vou pegar herpes na boca, você vai passar a mão, você vai levar para os olhos. A maior causa de cegueira infecciosa do mundo é herpes. Infecciosa, claro, tem cegueiras por descolamento, por diabetes, mas infecciosa é herpes. E o herpes normalmente é labial. Quer dizer, poxa, você vai... Não, que não tem que beijar, mas você não vai beijar 8 pessoas em meia hora, né? No carnaval, sem ver se a pessoa... também, Júlia, você que vai para micareta, Júlia, presta atenção. Não vai mais. Porque eu e Janaína já passamos, a gente já passou dessa... Eu não vou para micareta nunca mais, então... Já fez isso, tá vendo? Agora que... olha, aquele negócio, se há 20 anos atrás, há 30 anos não aconteceu nada, tá beleza. Então... Meu Deus, olha... Seus cupons de sorte. Você gastou todos os cupons da sorte. Agora você está zerado sem cupom. Não, e é importante falar assim, casos pitorescos. A menina foi, pegou clamídia, DST, pegou... Por quê? Com isso, a gente está mostrando que existe. Eu respondi a sua pergunta. Existe a possibilidade de pegar com uma... Claro. Pode pegar outras coisas também, uma pseudomonas ou um gram negativo, porque essas maquiagens podem ficar no banheiro e podem se contaminar. Mesmo porque elas não podem ter muitos conservantes, senão vai machucar o olho. É igual assim, um colírio. Mas sabe o que eu acho assim mais horroroso? A Janaína, que me conhece há muito tempo, então, assim, soro fisiológico. Eu já começo assim, você tem lente e tal. Você guarda a sua lente no soro fisiológico, não é? Guarda. Eu falei, e fica no banheiro, né? Olha, mas eu vou dizer assim que quase ambiente de queijo. Um ambiente para criar queijo. Exatamente. Eu falei assim, então, olha só, vamos por parte. A gente não almoça no banheiro. A gente não faz nenhuma refeição no banheiro. Por quê? Porque o banheiro é um expurgo. Né? É um lugar sujo. Então, assim, primeiro que os idosos não podem ficar no banheiro. Não é para usar soro nunca, mas não pode guardar na geladeira. Eu falei, soro na geladeira também contamina. Não existe isso. Soro não existe para oftalmologia. Existe o soro, flaconete, 10 ml, para limpar os olhos, mas não é para conservar leite. Conservação de leite... Primeiro, assim, na minha cartilha, hoje só existe leite de um dia. O paciente quer adaptar leite de 15, 30... estou fora, sabe? Porque eu não tenho... o risco é tão alto. E assim, eu me sinto fazendo uma medicina tão ruim, tão perigosa, não dando oportunidade para o paciente de saber o que é o mais seguro para ele. Mas eu uso a lente há 40 anos, lente de 1 ano, nunca aconteceu nada. Tem gente que só atravessa com o sinal aberto. Tem. E vai morrer com 90 anos. E tem aquele que um dia atravessou com o sinal aberto. Não é? Um dia que você está pelado, gente. Ou você está... E também você está na calçada, não atravessou com o sinal aberto, o carro também vem e te mata. Então, assim, claro, existem... Eu sempre falo assim, que existem 2 tipos de paciente de infecção. O que faz coisas erradas e aquele que faz tudo certinho, mas é mentiroso. É verdade. Doutora. Eu falo para ele. Olha,
Você imagina na consulta, Janaína, e o que ela está falando é muito verdade. Tem gente que vai para consulta, tá com uma doença, com alguma coisa, ainda mente com o médico. Sim. Você nunca limpou a lente na língua? Ai, olha, só uma vez. Eu vou dizer que foi só uma vez. Eu estava na festa, a lente estava me incomodando. Nossa, isso eu nunca vi. Limpar a lente na língua. Foi na água do banheiro, que está cheio de ameba, né? Ali na aguinha do banheiro, cheio de ameba, que é vida livre essa ameba, uma amebinha especialmente de vida livre. Limpou ali e pai voltou para a festa. Por que você acha que o míope? Eu tenho uma paciente assim, maravilhosa, super bom padrão, né? Aí ela fala, eu saía da festa, às vezes a lente estava me incomodando, a lente de um dia, eu ia usar amanhã, eu trazia ela na boca. Como assim? Ela saía da festa, estivesse incomodando mais, o marido vinha dirigindo, meu marido dirigindo, aí trazia na boca, chegava em casa, botava no soro, e eu só no dia seguinte, eu falei, vem cá, leite é um dia, one day, qual o problema? Você não está entendendo que é leite? O nome dela Na verdade, a criatividade é ótima nos pacientes, gente, né? As pessoas só têm 2 olhos. Só tem 2, eu não tenho 5 olhos para poder perder 2. Marco, só tem 2. Eu brigo muito com os pacientes. Tem paciente que vai no meu consultório, aí fala assim, eu não vou voltar não, porque ela briga demais. Eu brigo mesmo. Então, eu te digo assim, para usar lente de contato, tem que ter responsabilidade. Eu tenho um filho de 17 anos com 6,5 de miopia. Aí eu falo, filho, você vai fazer Muay Thai, não sei o que, põe uma lente. Vamos lá, filho, porque você não enxerga. Mãe, olha só, eu me acostumei a fazer Muay Thai sem enxergar. Eu não vou colocar lente, mãe. Se eu colocar lente, eu vou pegar pseudomonas, a cantabela, e falar, ai, coitadinha. Olha, doutora Patrícia, a gente tem um compromisso, né, com essa live de fechar às 20h30, não é isso? Mas tudo bem, infelizmente. Então, assim, eu vou convidar o Ivo, mas depois a gente conversa para a senhora retornar, dizer para a gente qual é o caso, né? Porque a gente ficou na dúvida aí também, interessado no caso da pessoa, na resposta, exato. Acho que é um gram negativo, ou pseudomonas. E, gente, ela, para fechar esse quadro, e para a gente, na verdade, discutir mais sobre esses assuntos, né, e abrir para perguntas para o pessoal. Então, eu já te convido. Eu quero te agradecer imensamente. A doutora Patrícia Contarini foi um contato que eu tive no laboratório de diagnóstico que eu trabalhava, como ela disse, com o doutor Jorge, com o Fábio Malta, já estava lá o Fábio. O Fábio continua de lá, um beijo, Fábio. Então, assim, eu aprendi muitas coisas, e principalmente a detecção de acantameba. E elas são lindíssimas, assim como a doutora Dora Punzi, né? A gente adora ver, microbiologista adora ver diagnóstico, né? É um micobactéria, é um acantameba, e a acantameba, ela fica linda, ela fica umas estrelinhas, assim, né? Lindíssima. Toda bonitinha. Toda estrelinha. E, eu já estou surpresa aqui da doutora não ter falado nada de Neisseria no olho. Eu já tô... Então, com ela que eu aprendi isso, o caso que eu conto até hoje. Eu estou estranhando, tipo assim, nenhuma Neisseriazinha no olho? Não a doutora Patrícia, eu me prendi nas córneas, né? Mas é porque da conjuntivite, Neisseria não faz úlcera de córnea, gram negativo faz úlcera de córnea, pseudomonas, né? Aí eu tentei aprender mais. Mas eu aprendi isso, tá, gente? Eu conto até hoje, porque a gente, microbiologista, a gente tem a ideia de, naqueles determinados sítios, aguardar uma detecção, né? E quando a doutora Patrícia, eu sempre falo, ligou para o laboratório e falou, olha, é uma suspeita de uma Neisseria. Eu falei, não pode ser. E foi, gente. Foi uma Neisseria e ela ligou. Ela ligou para a enfermeira, eu lembro. Normal, pode ser uma surpresa, normal. E era então, assim, doutora, pelo amor de Deus, não solta esse diagnóstico para mim, doutora, minha mulher vai descobrir. Aí eu falei, olha só, eu estou preocupada com essa mulher, com você não. O pior de tudo, doutora, é o paciente que tem uma Neisseria no olho e fala assim, como é que eu peguei isso? Aí você fica assim, meu amigo. Eu sei. Não, e assim, olha só, agora eu só quero saber se você passou Neisseria para sua mulher, e eu quero que você leve, não sei como, sua mulher, mãe dos seus filhos, num médico para ver as outras DSTs. Eu quero uma ciência, eu quero tudo da sua mulher.
Não, eu falei assim, olha só, eu nunca mais vou fazer isso. Nada. Nossa, riscos imensos. Cara, não, aí eu falo, meu Deus do céu, você não pensa na sua família, cara, tem que se proteger. Isso é uma coisa que eu falo muito nas aulas também. Assim, graças a Deus, quando a gente descobre uma conjuntiva de inclusão, entendeu? E assim a gente descobre outras doenças sexualmente transmissíveis. Então, assim, tem que tomar muito cuidado. Por isso, a naicéria, no caso desse paciente, pode ser uma pontinha de um iceberg, não é? Com certeza. Ele pode ter outras doenças que podem comprometer a companheira dele, as companheiras, né? Gente, eu convido a todos vocês, e assim como a doutora Patrícia, depois a gente conversa de uma próxima vez. Tem mais alguma pergunta? Estou tentando ver aqui, tem uma de... Tem umas 4 perguntas, mas tudo bem. Pode fazer? Tá na boa. A senhora vai prosseguir? Não, mas eu não voltou da ginástica. Tá. Gente, então vamos lá. 4 perguntas e a gente encerra. Vamos lá. Tá bom. A Maria Lúcia perguntou qual seria um colírio ideal apenas para hidratar o olho, sem efeitos colaterais. Vários. Tem colírios ótimos. A gente sempre dá preferência, são os mais caros. Aqueles colírios lubrificantes, as lágrimas artificiais, isso é bom também. Mas a gente gosta muito dos colírios sem conservante. Porque o conservante, foi como eu falei, o conservante agride a córnea. Então, assim, existem os conservantes, são até uns frasquinhos diferentes, que eles são valvulados. Chegando na farmácia, seria assim, sem conservante. Tá dando uma ressonância. Melhorou? Tá bom? Tá bom. Agora deu eco. Tá bom? Aqui eu tava dando um equinho aqui. Deixa eu só aumentar o som para mim. Bom. A próxima, Júlia. Desculpa, doutora. Sim, pode falar. Tá falando do colírio. Tá bom o som para vocês? Desculpa. Abri. Tá bom o som para vocês? Tá bom, sim. Tá bom? Então, esses colírios lubrificantes, as lágrimas artificiais, né? Que elas sejam sem conservante, ou aquelas lágrimas artificiais de unidose, que são os flaconetes pequenininhos, que vêm assim cerca de 8 gotinhas por dia. São unidose, são UD, de um dia de uso. Na verdade, a unidose. Você abre, aí usa, joga fora. Assim, hoje, Vou reparar. Quando é paciente jovem, eu nem gosto de prescrever que os jovens, né, hoje são super conscientes do meio ambiente. Aí fala assim, não vou usar esse não, porque é muito plástico jogar na natureza. Aí quando é jovem, assim, eu já fico assim, cheio de dedo. O que você estuda? E tal. Aí essa semana mesmo teve uma, falou assim, me desculpa, eu não vou usar, porque a unidose joga muito. Eu falei, tá bom, então uso o valvulado, que é um só, e você toma bastante cuidado. São muito bons, né? Porque aqueles colírios muito de antigamente, e que tem muito conservantes, você consegue usar 4 vezes ao dia, 5, tal, já começa a trazer custo-benefício, sabe? A cura é pior que a doença. O outro comentário era sobre exatamente isso, sobre os efeitos dos conservantes dos colírios. Exatamente. E a próxima doutor, a automedicação com colírios ainda é uma realidade? Nossa, colírio tinha que ser. Só são os com antibiótico, porque qualquer antibiótico hoje exige uma receita, né? Uma receita própria para antibiótico. Nem em todo lugar, né? Nem deveria, mas nem em todo lugar. Mas eu acho que o pior do que colírio antibiótico é liberar corticoide, né? Porque o antibiótico, ok, vai dar infecção, vai precisar usar também. Mas, assim, vocês não fazem ideia do quanto que nós temos de paciente no consultório com glaucoma por uso de corticoide por conta própria. Herpes, glaucoma e catarata são as principais doenças que o corticoide vai dar. Quando até as 3, né? Mas, assim, é certo que uma hora vai dar. O herpes, ou vai antecipar aquela catarata, ou vai dar um glaucoma. Glaucoma, então, nossa, a gente pega idosinhos com 40 de pressão, porque usaram, assim, há 10 anos usando uma gotinha de corticoide por dia. Nossa. Corticoide que é horrível. Acho que tinha que controlar corticoide também. Não só o colírio, não, né? Oral também. Se chegar na farmácia comprar um corticoide e se entupir, também corticoide, anti-inflamatório, tudo isso teria que ser com receita. Anti-inflamatório, gente. Anti-inflamatório. Cheio de gente fazendo diálise por causa de anti-inflamatório, né? Tudo insuficiência renal. Tá louco. Sim.
E a última pergunta é: a cirurgia de refração, hoje ela é segura? A cirurgia refrativa mudou muito. Claro que nós fomos premiados também com as micobactérias, né? Lá em 1998, os 2 primeiros casos do Brasil, que, graças ao doutor Jorge, né, que fez a identificação das 2 primeiras micobactérias brasileiras, que foram 2, enfim, lá no final de 98, e depois uma sequência de casos aqui no Rio, que foram muitos pacientes operados em série, numa clínica no Rio, num hospital no Rio, e 63 pacientes se contaminaram por micobactéria. Quem operou em 2002, então, teve sorte. Você operou em 2012? Eu operei em 2002. 2. Mas aí em 2002 já tinham, né? A gente já... As micobactérias na oftalmologia já tinham tido vários, porque aí logo depois São Paulo teve um surto com 45 casos, já tinha tido com 63, 45, e o mundo todo publicou, mas naquele momento, em 98, tinha 2 publicações só, e nem era de refrativa, não, assim, era um horror, foi dificílimo de conseguir tratar aqueles pacientes. Foi dó. Então, assim, naquele momento, eu diria para você que eu não faria uma cirurgia refrativa, nem indicaria. Teve um boom, né, das micobactérias, como teve para dentista, para artroscopia, para mama, para tudo, né? Laparoscópica. Todo mundo teve o seu momento micobactério, né? Até porque a gente precisou aprender com esses momentos para saber o que a gente fazia de tão errado. Porque a micobactéria não foi inventada naquele momento. Foi um momento que as pessoas estavam operando loucamente e sem os cuidados exagerados e necessários que nós temos hoje, né? De esterilização do material adequadamente. Para vocês terem ideia, no hospital que teve o surto dos 63 casos, a água destilada era feita em casa, no hospital, sabe? Não era... Foi aqui no Rio? Foi aqui no Rio. Uma clínica boa para cá, enorme, Zona Sul. Assim, na Zona Sul? Ai, meu Deus. Sim, um hospital grande, não foi clínica oftalmológica, não, hospitalzão. Um hospital maravilhoso. Então, assim. perto do mar? Era do lado da praia? Marcos. Não é do lado da praia, não. Marcos. Não. Nossa, eu vou sentir 20 anos depois, estou sentindo a coceira aqui agora, peraí. Não, foi horrível, porque demoraram a perceber, porque a micobactéria tem uma particularidade, ela demora muito a se mostrar. Então, a maioria dos pacientes, assim, 15 dias, 3 semanas de operados. A micobactéria, infelizmente, não é assim, opera hoje, infecta amanhã. Porque, beleza, eu operei o paciente hoje. Aí amanhã o paciente me liga cheio de pus, eu suspendo todas as minhas cirurgias, não sou doida. E suspendo, assim, alguém teve uma infecção relacionada a um procedimento cirúrgico, eu já falo assim, ligo para o doutor e falo, você operou esse paciente ontem, eu estou pegando um caso de infecção hoje, onde você operou? Operou na clínica XYZ. Estou ligando, vou ligar agora e vou mandar suspender. Aí falei, então, a segunda ligação vai ser para onde? Vigilância sanitária. Você escolhe, ou você fecha a clínica, ou não tem opção, entendeu? Se tem uma correlação. Agora, se o paciente opera lá e adoece 15 dias depois, quantos operaram nesses 15 dias potencialmente se contaminaram? E foi o que aconteceu. Um paciente se contaminou. Claro que a gente conseguiu, como a gente escolheu material de mais de 200 pacientes, tivemos 60 e tantos positivos, 63 positivos. O que nós fizemos? Rastreamos, conseguimos saber o caso número 1, o caso número 2, e, né, fazer todo um estudo. Mas, naquele momento, eu peguei os 2 primeiros casos numa taxa no consultório. Peguei uma paciente, assim, aí foi encaixado na hora do almoço, aí daqui a pouco minha secretária, doutora, pelo amor de Deus, tem um paciente que operou o olho da média refrativa. Aí eu falei, mas na hora eu não pensei, sabe? Eu falei, deve estar com o olho ardendo. Não me pensou. Aí eu colhi os 2 materiais, mandei os 2. Aí quando o Jorge olhou, ele falou, caramba, vacinoscopia positiva. Eu falei, como, Jorge? Vacinoscopia positiva? Que isso, tá doido? Não tem literatura. Em 99 não tinha essa coisa de internet, baixa 50 artigos. Foi difícil. A gente, até sair que era micobactéria, até saber o tratamento, foi muito difícil. Foi sofrido. E depois 63 pacientes doentes, né? Muito sofrimento. Complicado. Desnecessário, né? Hoje não acontece. Hoje não tem mais isso. Por isso, assim, você me perguntou, cirurgia é segura? Hoje é segura. Hoje só é burrice ter infecção hoje, porque do jeito que a gente toma cuidado, tem que fazer uma burrice muito grande. É bom saber.
Negligência total também, né? Beleza. Jana, vamos fechar? Vamos, sim. Então, doutora, eu te agradeço a prontidão de vir aqui falar conosco. Como eu estava dizendo antes, foi um prazer trabalhar com a senhora durante um tempo aí, né? Nossa, que bom que você guarda boas recordações de mim, porque eu te Sim, sim. A microbiologia, eu acho que esse médico, né, como a senhora falou, né, liga e quer saber do paciente, está ali junto, faz todo o sentido do nosso trabalho também no laboratório, né, dentro da clínica, né? E que a gente tem esse prazer de dizer, né, assim, vir uma cantabeba e falar, viu uma cantabeba, a gente vai dar o diagnóstico. Então, assim, acho que essa relação, pelo menos para mim, que sou microbiologista, me considero e gosto do que eu faço, assim, muito, muito boa, muito, muito. Ai, que então, bom. É claro, eu guardo lembranças muito boas, assim, da época que a gente estava próximo, né? Eu quero agradecer, eu quero dizer que foi ótimo ouvir, eu tenho milhões de perguntas, mas a gente vai ter uma próxima. Maria Lúcia, boa noite, de verdade mesmo, né? Tem um pessoal dando parabéns, adorei, isso, a gente... Foi ótimo, passou rápido. Então, gente, muito obrigada, tá? A gente falou tanto do Dr. Jorge, eu deixo aqui um registro para o Dr. Jorge, um abraço, Dr. Jorge, e um abraço para o Fábio Malta também, da micologia do dado. Obrigada, Marcos, a gente faz uma dinâmica assim, doutora, eu termino aqui, vou dar uma boa noite para o pessoal, aí a Júlia fala, Marcos, e a gente deixa o final para a senhora fazer uma consideração, tá bom? E fechar a live, tá bom? Gente, obrigada a vocês que estão assistindo a gente, obrigada pela semana toda. Ontem a gente não teve live, foi uma questão pontual. Setembro, nós vamos retornar com as lives no final de setembro, e nós vamos ter um evento aí que a gente vai colocar lá no canal para vocês, tá? Uma surpresa, um evento surpresa aí. Então, assim, acompanhem a gente. Muito obrigada pela companhia. Júlia? Oi, quero desejar uma excelente noite para todo mundo, agradecer a todos que participaram durante essa semana com a gente, mandando mensagens, perguntas, e lembrar que quem quiser certificado de participação da live de hoje, só enviar para a DM do Micromeio o nome completo e o e-mail que a gente manda para vocês. Bom, é isso. Agora eu passo a palavra para o Marcos. Obrigada, gente. Foi um fechamento, chave de ouro nessa semana, doutora. Um prazer conhecê-la, foi muito legal. Eu, como míope, usuário de óculos, tenho um monte de outras perguntas, mas é sempre bom a gente saber, porque eu sou... Quem é míope, né, e no meu caso alta miopia, que eu era, né, e ainda tive outras coisas que apareceram durante a vida, eu regularmente visito um consultório de oftalmologia. Então, para mim, é muito legal ficar sabendo mais um pouco. Jana, Júlia, muito obrigado. Obrigado a todo mundo que está aí, sexta-feira, 8:45 da noite. Pessoal que vai sair ainda. Fiquem todos bem e até a próxima semana, no mês que vem. Tchau. Sim. Doutora, a senhora fecha a nossa live. Eu fiquei muito feliz de estar aqui com vocês, e quando a Janaína me convidou, que a gente estava discutindo sobre o tema, eu sempre gosto de falar de lente de contato e infecções, porque é uma questão de informação. E assim, foi como eu comecei a aula hoje, o médico, se a pessoa quer usar lente de contato, ela tem que usar com consciência. A lente de contato é um ato médico, é uma adaptação médica. A gente não pode pegar o nosso grau e ir ali na internet ou na ótica da esquina, né? Graças a Deus agora não vendem mais lente de contato nas farmácias, né? O Brasil teve um tempo que foi permitido, mas hoje a lente de contato vem com uma bula. Isso foi fruto de uma paciente minha advogada que perdeu um olho, sabe? Assim, a gente precisa sofrer para poder a gente aprender, né? Ensinar também. Então, eu acho muito importante isso, essa consciência que eu falei, que tem vários grupos na internet, de redes sociais, que eles propagam, sabe, isso assim, orientam. É muito legal a gente passar, sabe, conversar. Eu falo assim, que você está na academia, vê uma pessoa pegar a lente com a mão suja e fala assim, ai, olha só,
Aí me dá até nervoso. Eu assisti uma aula outro dia, ela falou tanto disso. A gente, assim, o meu filho chega no colégio dele, o amigo sai da educação física, tira leite, ele fala assim, vai ter a cantameba. Porque é essa imagem que ele guarda, entendeu? Desde pequenininho. E eu acho que é isso que a gente tem que falar. É perigoso. Ninguém pega a cantameba de graça, ninguém pega ter uma pseudomonas de graça. Claro, se você dormir com a leite, aumenta muito o risco. Então, tudo isso é muito importante, a gente propagar essa prevenção, né, da complicação. Tá? Super obrigada, gente. Adorei também, foi muito bom. Uma dinâmica muito boa. Boa noite. Bom final de semana para todo mundo. Bom final de semana. O e-mail da doutora Patrícia passou aí, então a live está gravada, é só vocês correrem lá e ver o e-mail, enfim. Muito obrigada para todos. Saúde para todos nós, um bom final de semana. Tchau, tchau.